Olá, eu sou Márcio Luiz, médico veterinário, residente do Programa de Vigilância em Saúde da UNB. Irei apresentar hoje o CITREP da Semana Epidemiológica 46. Iremos abordar as doenças como a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, sarampo, febre do Rift, gripe aviária, leptospirose, febre amarela, coqueluche e falaremos também sobre o alerta ambiental. Sobre síndrome gripal no Distrito Federal, o gráfico mostra a evolução dos casos na atenção primária do DF ao longo das semanas epidemiológicas de 2025. Observa-se um aumento progressivo dos casos a partir da semana epidemiológica 10, com pico entre as semanas 20 e 22, quando tanto o número de atendimentos quanto a proporção de síndrome gripal atingiram seus maiores valores. Após esse pico, ocorre uma redução gradual até a semana epidemiológica 30. Um segundo aumento moderado é observado entre as semanas epidemiológicas 33 e 38, seguido novamente de queda contínua até o final do ano. O comportamento geral indica um padrão sazonal típico, com 2 momentos de maior circulação de vírus respiratórios. Sobre a vigilância sentinela no Distrito Federal, no ano de 2025 teve predominância clara do rinovírus entre os casos de síndrome gripal com circulação contínua. O VSR foi mais frequente no início do ano, entre as semanas 4 e 12. Já entre as semanas epidemiológicas 14 e 28, houve um pico importante de influenza A, seguido de queda. O SARS-CoV-2 apareceu apenas de forma esporádica e em baixa proporção ao longo do ano. Adenovírus e metapneumovírus tiveram circulação irregular. Nas últimas 5 semanas, a influenza A não subtipada foi o vírus mais frequente, com destaque nas semanas epidemiológicas 41 e 43 e queda nas semanas epidemiológicas 44 e 45. O rinovírus manteve participação relevante, porém com grandes oscilações semanais. O SARS-CoV-2 teve presença moderada nas semanas epidemiológicas 41 e 43 e depois diminuiu. Já o vírus sincial respiratório, adenovírus e metapneumovírus apareceram pouco. Em síntese, o período foi marcado pela forte circulação de influenza A, variação do rinovírus e baixa detecção dos demais vírus. Entre as semanas epidemiológicas 43 e 45 de 2025, o número de amostras coletadas pelas unidades sentinelas do Distrito Federal ficou estável, entre 46 e 47, enquanto a positividade se manteve alta, em torno de 50%, com um pico de 59,6%. Na semana epidemiológica 44. O período indica manutenção de circulação viral relevante. Os dados até a semana epidemiológica 44 mostram queda recente nas coletas de síndrome gripal, chegando a apenas 4 na semana epidemiológica 42. A Gamib e UPA Noroeste Bandeirante tiveram um ótimo desempenho, enquanto várias unidades, como o BS2 da Asa Norte, o BS1 de São Sebastião e o BS12 de Samambaia não registraram coletas. Apesar da desigualdade entre unidades, o indicador geral permanece classificado como bom. O mapa indica que nas últimas 2 semanas, a maior parte do país está em alerta ou risco de SRAG, com poucos estados em situação segura. Apenas 2 aparecem em baixo risco, enquanto alguns exibem alto risco, sinalizando atividade recente mais intensa. Os dados do Infogripe Fiocruz para o período entre as semanas 38 e 45 de 2025 sobre a síndrome respiratória aguda grave indicam o seguinte: maior incidência de casos observados em crianças menores de 2 anos, maior mortalidade concentrada em idosos acima de 65 anos, devido ao risco aumentado de complicações nessa faixa etária. Os resultados destacam a necessidade de reforçar a vacinação e o monitoramento contínuo dos grupos mais vulneráveis à SRAG em todo o país. Entre as semanas epidemiológicas 42 e 45 foram confirmados 3.640 casos de vírus respiratórios. O vírus mais prevalente em número de casos foi o rinovírus, com 34%, seguido da influenza, 23%, e SARS-CoV-2, com 13%. Apesar de ser menos frequente em número de casos, os vírus mais associados aos óbitos foi SARS-CoV-2,
com 34%, seguido de influenza com 24% e rinovírus com 18%. O rinovírus é o vírus mais circulante em casos, mas o SARS-CoV-2 continua sendo o agente com maior letalidade, associado a maior porcentagem de óbitos no período. O início do período chuvoso foi acompanhado por um aumento consistente e expansão geográfica dos casos de dengue, com a intensificação da incidência registrada nas regiões norte, centro-oeste, sudoeste e sudeste. O maior aumento proporcional se deu no estado do Acre, que apresentou o crescimento mais rápido. Diversas regiões alcançaram faixas elevadas, acima de 200 casos por 100 mil habitantes, refletindo a reativação do ciclo de transmissão. O maior coeficiente recente foi no Espírito Santo, em que aproxima-se do nível crítico, com incidência de 50 casos por 100 mil habitantes. O maior volume absoluto foi em São Paulo, em que a liderança mantida é devida à elevada concentração populacional e à dinâmica de circulação urbana. A região centro-oeste está em ascensão sazonal de dengue, com o avanço da intensidade e dispersão devido às chuvas. O Mato Grosso do Sul é o estado mais crítico, com crescimento sustentado e novas áreas acima de 200 casos por 100 mil habitantes. O Mato Grosso e Goiás, ambos registraram expansão de áreas com incidência elevada, subindo para faixas de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. A situação exige resposta rápida das vigilâncias municipais. A região administrativa do Paranoá apresenta um comportamento de dengue distinto da tendência geral do Distrito Federal. Enquanto a maioria das RAs do DF registrou redução ou estabilidade da incidência, o Paranoá apresentou um aumento modesto, mas epidemiologicamente relevante, do coeficiente nas últimas 4 semanas. Esse aumento indica a manutenção ativa da transmissão, sugerindo a presença de condições locais favoráveis à circulação viral, com maior densidade vetorial ou criadouros persistentes. É necessário uma atenção diferenciada para o Paranoá, priorizando a verificação de focos persistentes, a intensificação de visitas domiciliares e bloqueios. A RA ainda está em risco baixo, mas o aumento serve como um sinal de alerta para evitar um crescimento mais expressivo nas semanas subsequentes. No panorama nacional de chikungunya, o Mato Grosso do Sul é o único estado que registrou aumento simultâneo do número de casos e no coeficiente de incidência. O padrão nacional, nos demais estados, o quadro é de redução do número de casos compatível com a transição para a sazonalidade mais baixa da chikungunya, sugerindo diminuição da força de transmissão. O monitoramento contínuo do Mato Grosso do Sul é crucial, pois esse aumento localizado pode preceder a formação de novos focos regionais se as medidas de controle não forem intensificadas. A análise do local provável de infecção confirma a circulação ampla e dispersa do vírus Oropouche em diversas regiões do país, extrapolando a área amazônica. O cenário exige fortalecimento da vigilância e ampliação da testagem e a revisão dos fluxos de investigação para todos os casos febris de causa indefinida. Na semana epidemiológica 46, a região das Américas registra um total de 12.486 casos acumulados de sarampo. O país com maior número de casos é o Canadá, com 5.162 casos, e o segundo país com maior casos e também a maior número de óbitos é o México, que registra 23 óbitos. Até a última semana epidemiológica, o Canadá registrou 5.162 casos de sarampo no ano, com um aumento de 44 casos em relação à semana anterior. As províncias com maior número de casos são Ontário e Alberta. No México, até o momento, são 5.019 casos confirmados, o mesmo número de casos da semana epidemiológica anterior. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 112 casos por 100 mil habitantes. A situação de coqueluche no Peru registra 3.520 casos acumulados em 2025. O departamento de Loreto é o principal afetado, concentrando a maior carga da doença.
São 2.744 casos nesse departamento, e possuindo o maior número de óbitos e de incidência e de mortalidade também. Em relação à situação de coqueluche no México, até a semana epidemiológica 44, são 1.528 casos confirmados. Na semana 44, foram 7 casos suspeitos. As províncias que apresentam o maior número de casos continuam sendo Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Desde o final de setembro, Senegal e Mauritânia enfrentam um surto significativo de febre do Vale do Rift. O Senegal apresentou 443 casos confirmados, 31 óbitos, e 77% das infecções concentradas na região de St. Louis, na fronteira com a Mauritânia. Já o país da Mauritânia, ele possui 66 casos confirmados e 14 óbitos. O surto é notável pela alta concentração de casos no Senegal, na região de St. Louis, fronteiriça com a Mauritânia. Após 9 meses, foi confirmado o primeiro caso humano de gripe aviária nos Estados Unidos, no estado de Washington. A localização se deu no condado de Grace Harbor, em Washington. A cepa viral é a H5N5, que era detectada anteriormente apenas em animais. Um adulto com condições de saúde subjacentes que apresentam sintomas graves de febre alta, confusão e desconforto respiratório foi hospitalizado no início de novembro. O paciente possuía aves domésticas e relatou exposição prévia a aves selvagens, o que é provável fonte de infecção. A previsão do Índice de Qualidade do Ar para Brasília, entre 15 e 20 de novembro, aponta que a qualidade do ar deverá se manter majoritariamente na faixa N2 moderada. As recomendações para os grupos de risco, que são crianças, idosos e doentes, devem manter a atenção, pois podem sentir sintomas leves de tosse, irritação e cansaço, mesmo no nível moderado. Para a população em geral, recomenda-se evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos horários de pico, quando a concentração de poluentes se aproxima do limite inferior da faixa moderada. O mês de novembro registra um colapso final na ocorrência de focos de incêndio, com os números caindo para um nível próximo de zero e aliado com o mínimo histórico. Essa queda reflete a transição definitiva e bem-sucedida para o período chuvoso, com aumento da precipitação e umidade do solo. Apesar da melhora, a fumaça residual pode levar algumas semanas para normalizar a qualidade do ar, podendo causar irritação respiratória em pessoas sensíveis devido aos efeitos acumulados dos meses anteriores. A Secretaria de Saúde do DF emitiu um alerta sobre leptospirose, doença cuja incidência aumenta com as chuvas e inundações. Já foram confirmados 19 casos no ano. Ocorre pelo contato com a água ou lama contaminada pela bactéria Leptospira presente na urina de fezes. Febre ou dor nas panturrilhas exigem atenção médica imediata. A automedicação é perigosa. As principais medidas incluem evitar áreas alagadas, manter higiene e acondicionamento adequado do lixo. E esse foi mais um CITREP. Meu muito obrigado. Aqui estão os autores e revisores do trabalho.